Não existe o Supremo alemão cuidar do orçamento, critério operacional, como é que deve ser, como é que não deve ser. Isso não existe. Não existe. É uma coisa que, se você contar o que acontece aqui, eles não vão nem entender. Como assim? Nos Estados Unidos, mesmíssima coisa. Tribunal comum. Tribunal comum. Só se houvesse violação constitucional. É que aqui tudo é violação constitucional. Por quê? Em parte porque a Constituição é extensa, em parte porque o Supremo quer que seja. Inquérito das fake news. Zero chance de existir um inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Zero. Não acontece nem nos Estados Unidos, nem na Alemanha. Não é que eles não investigam, eles não investigariam no Supremo Tribunal Federal. Impensável. É assim, fale para um alemão que uma investigação não começou no Ministério Público. Eles vão dizer, mas como assim? Prende todo mundo, não pode. Isso aqui é uma questão essencial do direito. É o Ministério Público que conduz na Alemanha. Não existe essa discussão. Fraude do INSS, escândalo financeiro do Master, ferro-grão, debate de maconha. É tudo discutido nas Justiça Comum, Justiça Administrativa do Tribunal Federal. Não é Suprema Corte. Isso é uma excrescência. Agora, por quê? Acontece isso, não é por um acaso. Aqui é e lá não é, meio que por acaso. Não é. É uma escolha histórica. É uma escolha histórica. Quando você pega a Alemanha pós-Segunda Guerra, pós-nazismo, eles resolveram o seguinte: nós não vamos mais permitir concentração de poder. Esquece. Então, eles fragmentaram o poder. E fragmentaram o judiciário. Daí tem esses montes de STJzinhos que eu falei. Justiça disso, justiça daquilo. Daí, claro, tem uma Corte Constitucional. Mas a Corte Constitucional não abraça tudo que a Corte Constitucional, aliás, no Brasil não é, tudo que o Supremo abraça, não abraça. Então, lá foi separado tudo. E separa investigação, julgamento, controle constitucional. Julgamento e controle constitucional são coisas diferentes. Aqui, julgamento e controle constitucional são uma coisa só. Não é mais eficiente. Não é isso, não. É medo de concentração. Foi uma escolha para evitar a concentração, né? O Gilmar Mendes pode dar uma aula sobre isso. Ele fez mestrado e doutorado na Universidade de Münster e conhece profundamente o sistema alemão. Ele pode falar sobre isso 10 horas, sobre como é que funciona o modelo alemão, que tem a Corte Constitucional e tem um monte de STJzinho embaixo. Então a gente fica discutindo como é que funciona a escolha na Corte Constitucional alemã, mas a Corte Constitucional alemã não é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma junção de Corte Constitucional alemã com funções do STJzinhos e, enfim, aqui, seria como se a gente tivesse um STJ muito mais poderoso e fatiado. Aí você pega os Estados Unidos. Também foi uma escolha histórica. Como nascem os Estados Unidos? Nascem de uma briga, de uma revolta, de uma desconfiança em relação à concentração de poder na corte britânica. Então, nasce de um desejo de descentralizar, nasce de um desejo de pulverizar. Aí tudo bem, mas a Constituição lá é curta, enxuta e tal, tudo bem, mas também ali, a exemplo da Alemanha, que tem uma Constituição completamente diferente, uma estrutura da justiça completamente diferente, não dá para comparar, mas dá para comparar o seguinte: eles lutam contra a hipertrofia de um determinado poder. O poder brasileiro na Suprema Corte é hipertrofiado na comparação com os Estados Unidos, na comparação com a Alemanha, na comparação com outros países. Então, lá eles são fortes na interpretação nos Estados Unidos, mas eles ficam longe da operação, não investigam, não executam, não faz política pública, essas coisas que fazem aqui na Suprema Corte. Então a divisão é muito rígida, resultado da desconfiança. Aqui também, a exemplo da Alemanha, que nasce da desconfiança de uma centralização, e aí pulverizou tudo. Nos Estados Unidos nasce de uma desconfiança da centralização e também tirou o poder das estruturas. Aqui
a gente também nasce de uma desconfiança da centralização, também do poder executivo, né? A corte britânica, no caso americano, o nazismo, no caso alemão, aqui o regime militar. Só que em vez da gente fazer a pulverização, em vez da gente tirar poder de todo mundo, a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos transferir o poder para um órgão técnico. Então a gente, por desconfiança do sistema político, porque a gente não acredita na institucionalidade, porque a gente acha que os políticos são todos aprontões, a gente resolveu concentrar tudo no Supremo Tribunal Federal. Bom, ali vai ser uma escola onde vão conviver grandes, extraordinários juristas. Nós não vamos ter problema. Pior é depender do Senado, depender da Câmara, de presidente da República e tal. A gente fez o oposto, pela mesma razão. Então a gente saiu de um regime autoritário e para blindar a democracia, a gente concentrou o poder no Supremo Tribunal Federal. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma lei editada nunca pode ser questionada na Suprema Corte Americana. Aqui tem controle abstrato, né? Abstrato é o seguinte, você pega uma lei e você acha que ela pode dar problema, você entra no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo decide, antes da lei entrar em vigor. Na Alemanha também tem controle abstrato, mas nos Estados Unidos não tem. Tem que esperar um cara falar, escuta, isso aqui está me prejudicando. Aí o está me prejudicando vai para o Poder Judiciário. E pode, eventualmente, parar na Suprema Corte. Então, o controle abstrato que tem aqui. Mas também tem o foro por prerrogativa de função, que é uma... Tem em outros países. Mas aqui tem de uma maneira absurda, absolutamente distorcida, que faz com que o caso Master... Porque um deputado firmou um contrato não executado com uma empresa do grupo econômico ligado ao Banco Master, olha que absurdo. Trabalhando na pessoa física dele, ou jurídica dele, mas não representação política do deputado, a atividade privada dele, o caso foi para o Supremo Tribunal Federal. Vê se isso não é um golpe. Não é aquele golpe, assim, ups. Sabe o golpe de ar que a avó fala para você usar cachecol, que senão vai dar problema de torcicolo? É a mesma coisa. Os caras pegaram e fizeram um gol de mão. Ah, mas tá dentro da lei. Claro, tá dentro da lei, da legislação, da Constituição, tá dentro de tudo. Daí a gravidade do escândalo. Então, você pega hoje, tem qualquer partido vagabundo entra no Supremo Tribunal Federal questionando uma lei. O Supremo faz a intervenção no Estado. O Supremo é guardião, instância penal originária, como no caso do 8 de janeiro, como no caso do fake news, do inquérito do fim do mundo, seja lá o que for. Também ele é gestor público. Também ele decide aonde vai ser o traçado de uma estrada. Também ele define quem é que é o dono de uma propriedade rural. E aí é uma distorção. E é uma distorção que nasce em 1988 com a Constituição, virou uma mega hipertrofia. Então eles estão lá na investigação, estão na busca e apreensão, estão nas leis inconstitucionais, com efeito geral, intervenção em política pública, e faz a lista. Não tem isso nos Estados Unidos, não tem esse conjunto na Alemanha também não.